E aí, tudo certo? Material de anotação nas mãos? Podemos começar? Então vamos lá. Entre 1902 e 1906, a capital da República, o Rio de Janeiro, foi reconstruída, principalmente a região central. De velha cidade colonial com ruas estreitas, atravancadas e insalubres, passou a moderna capital, nitidamente inspirada em Paris e em seus planos de urbanização, realizados pelo arquiteto Haussmann no século XIX. Com edifícios construídos no melhor estilo eclético europeu, então na moda, suas belíssimas e rebuscadas fachadas contribuíam para o projeto de fazer o Rio de Janeiro uma moderna Paris tropical à beira-mar. No entanto, vastos continentes de populares foram sumariamente expulsos de suas habitações para dar passagem ao progresso. Derrubaram-se os cortiços, ergueram-se belos edifícios, construindo-se um cenário para as elites e, simultaneamente, excluindo o povo, principal vítima das medidas de combate à inflação iniciadas por Joaquim Murtinho, anos antes, mas ainda em vigor. Por tudo isso, a tensão social no Rio de Janeiro era explosiva. Nesse tenso ambiente foi iniciado o saneamento da cidade, planejado e executado pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. Era necessário combater a peste bubônica, a malária e a varíola, males endêmicos que afligiam os habitantes da cidade e faziam a má fama da capital brasileira no exterior. Assim, em outubro de 1904, aprovou-se uma lei que instituía a vacinação obrigatória contra a varíola, estopim para uma revolta popular que a gente chama de revolta da vacina. Não convencida quanto aos efeitos da vacina, com uma moral resistente à exposição de partes do corpo a agentes sanitários do governo, por exemplo, os ombros das senhoras, insuflada pelos últimos remanescentes de uma oposição jacobino-positivista, mas principalmente humilhada por um poder público autoritário e violento, a população do Rio de Janeiro se revoltou. As ruas e avenidas elegantes foram tomadas de assalto. Barricadas foram erguidas e durante uma semana a capital da República foi palco de violentos combates, até que as forças de polícia e do exército conseguiram reprimir os rebeldes. Mas essa não foi a única revolta do começo do século XX no Rio de Janeiro. Aliás, no Brasil. Nos modernos couraçados, ou seja, navios de guerra, Minas Gerais e São Paulo, recém-comprados da Inglaterra e considerados durante algum tempo os mais poderosos do mundo, a situação era bastante tensa em novembro de 1910. Ali sobrevivia um velho regimento disciplinar que, entre outros exageros, previa castigos corporais violentos para os marinheiros, com utilização da chibata até para infrações leves. Os maus tratos aos marujos por parte dos oficiais, as más condições de alojamento e a má alimentação serviram de estopim para a revolta. Sob o comando de João Cândido, um marujo, negro e analfabeto, sublevaram-se os marinheiros dos dois grandes navios, ameaçando bombardear a cidade do Rio de Janeiro com seus potentes canhões. Enviaram uma mensagem ao recém-empossado presidente da República, Hermes da Fonseca, reivindicando o fim dos castigos com chibata na marinha, razão pela qual a rebelião se tornou conhecida como Revolta da Chibata. Diante do poder de fogo dos rebeldes, o governo aceitou negociar, determinando a princípio a entrega dos navios em troca do perdão aos líderes do movimento e da promessa de discutir a abolição dos castigos. Poucos dias depois, os fuzileiros navais baseados na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, estimulados pela aparente vitória de seus colegas marinheiros, revoltaram-se em defesa de propostas semelhantes às dos marujos. Sem contar com o poder de fogo intimidador dos marinheiros, os fuzileiros não conseguiram sequer estabelecer negociações com o governo, que reprimiu violentamente o movimento. Em meio à repressão aos fuzileiros, o governo decretou estado de sítio e mandou aprisionar os principais líderes da revolta, desrespeitando a anistia concedida anteriormente. Dos 600 prisioneiros, poucos sobreviveram aos maus tratos na prisão
ou aos trabalhos forçados na Amazônia. Castigos que caracterizaram um ato de arbitrariedade poucas vezes igualado na história da República. Desfecho igualmente sangrento teve a revolta do contestado, com um número de vítimas ainda maior. Suas origens remontam ao isolamento e abandono em que vivia a população de uma vasta área situada entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, num território contestado pelos dois governos estaduais. Enquanto esteve abandonado, o território não recebeu nenhuma atenção oficial, atraindo grupos marginalizados de diversas origens. Lá se desenvolveram comunidades místicas em torno de líderes messiânicos, sendo o principal deles o monge José Maria, supostamente irmão de outro líder messiânico da região no final do século XIX, o João Maria. Ao criar uma alternativa ao poder político dos coronéis e com a disposição até de enfrentá-los, o movimento do contestado representava, do ponto de vista das elites, um perigo a ser eliminado. O que aconteceu quando, no final de 1913, começaram a ser enviadas tropas para exterminar as comunidades populares da região com o massacre de seus habitantes. Mas e os operários? O que aconteceu com os operários da recém-criada indústria na República Oligárquica? O crescimento das cidades e o avanço da industrialização tiveram como consequência o desenvolvimento de uma classe operária numerosa, sobretudo no eixo Rio-São Paulo. O exemplo de São Paulo é expressivo. Em 1872, o estado tinha pouco mais de 800 mil habitantes e a capital 23 mil habitantes. Já em 1900, no estado havia aproximadamente 2.200.000 habitantes e na capital 580 mil habitantes. O número de indústrias quintuplicou. Em 1889, entre 1889 e 1907, e quase quintuplicou novamente até 1920, chegando a 13 mil indústrias. Descontentes com seus salários e com a situação econômica do país, associada a constantes elevações do custo de vida, os trabalhadores urbanos, ou seja, o proletariado urbano, se organizou em associações e sindicatos com o objetivo de ajudar-se mutuamente e lutar por melhores condições de vida e de trabalho. A influência dos anarquistas, principalmente de origem italiana e espanhola, e depois dos comunistas, dava uma base ideológica aos movimentos operários, estimulando greves e outras atividades organizativas e reivindicatórias. O crescimento da indústria na República foi acompanhado de crescente movimentação operária. O Estado, que, como vimos, estava mais diretamente a serviço das classes dominantes, considerava essa movimentação de trabalhadores como crime e a reprimia violentamente. Da mesma forma que a capoeira era proibida pelo Código Penal de 1890 por ameaçar a ordem constituída, as leis Adolfo Gordo previam a expulsão do país para os estrangeiros considerados indesejáveis para a manutenção da ordem. A cada movimento grevista, diversos imigrantes eram expulsos do Brasil. A polícia invadia domicílios, espancava e deportava líderes operários e fechava as associações dos trabalhadores. Segundo Washington Luiz, quando ainda era presidente do estado de São Paulo, a questão social era um caso de polícia. Mesmo assim, os trabalhadores conquistaram diversas vitórias, tanto em termos salariais e de condições de trabalho, quanto em termos de legislação trabalhista. Nesse período foram aprovadas algumas leis em defesa dos trabalhadores, nos estados e no âmbito federal. Mas e a questão negra? E a marginalização dos negros? Divididos quanto à política, monarquistas e republicanos, eles concordavam em pelo menos um aspecto. A população negra era uma ameaça ao poder das elites. Por esse motivo, entre outros, é que se incentivou a imigração de europeus. O discurso, ainda no Império, era de falta de braços,
Mas depois da abolição, foram comuns o desemprego e a marginalização dos ex-escravos. Na Primeira República, consolidou-se a marginalização dos negros, que o sociólogo Florestan Fernandes traduziu como o negro no mundo dos brancos. Apesar da igualdade formal entre brancos e negros para conseguir a ascensão social e melhores espaços no mercado de trabalho e no Estado, o negro era forçado a assimilar um padrão de comportamento imposto pelo branco, distanciando-se de suas origens étnicas e culturais. A partir de então, passava a ser relativamente aceito e sua negritude era relevada pelas elites. A continuidade do racismo, que teve apoio até de teorias científicas da época, como o darwinismo social, foi um fator decisivo para a exclusão de afrodescendentes, que tiveram de lutar contra as muitas adversidades para conquistar o seu espaço na sociedade. Pode-se dizer que essa luta ainda está por se concluir na sociedade brasileira.